Golias estava preocupado, desesperado. Aí Davi, que é um menino comparado aos seus irmãos, chega com a sua pedra, olha para aquele exército todo medroso. E talvez você nem sabe, mas essa pessoa que está do teu lado é o exército medroso hoje. Diga: misericórdia. Fala: meu irmão, você é corajoso, meu Deus. Mas você nem sabe que às vezes ele chegou na igreja assim, ó, tremendo todo, preocupado. Aí Davizinho, que é você, que é corajoso, chega para o exército que está desesperado por causa do gigante. Ele olha para eles, olha para o gigante e fala assim: quem ele pensa que é para ir contra o nosso Deus? Quem esse circunciso pensa que é para ir contra o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Aí ele fala o seguinte: você pode vir até mim com espada, você pode vir para mim com tamanho, como você quiser, mas eu vou até você. Nós fazemos menção ao nome de quem? Ao nome do Senhor. Deixa eu te falar, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção. Então não importa quão grande seja o inimigo, importa o tamanho do nosso Deus. Então hoje você vai ser o Davizinho e você vai me ajudar. E você vai dizer para esse irmão: não seja medroso, pelo amor de Deus. Tenha coragem, meu Deus do céu. Meu Deus, eu sei que pode dar medo, porque às vezes Deus dá projetos e sonhos grandes, e às vezes parece que a gente não vai alcançar, que é complicado demais. Mas nós lutamos as nossas guerras em nome do Senhor, e nós vamos vencer as nossas guerras em nome de Jesus. Podem vir com armas humanas, mas nós vamos em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Só parece que você está cercado, mas você é guardado por Ele. Esse louvor é lindo e eu quero que você aprenda para ouvir durante as suas guerras. Só parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por Ele, amém? Então vamos para o último trecho, só mais uma vez, enquanto eles trazem a palavra aqui. Vamos lá, só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Agora você aprendeu, pelo amor de Deus, parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Meu Deus do céu, o quê? Parece que estou cercado, mas sou guardado. É assim que eu luto. Por ti. Assim que luto minhas guerras. Deus maravilhoso. Assim que luto minhas guerras. O quê? Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode celebrar o nome do Senhor agora, meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar, um negócio comigo é animado. Você vier aqui chegar achando que, pastor, eu cheguei desanimado, vou sair desanimado. Não, você vai sair daqui queimando, cheio de alegria em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você. Você viu que aqui é tanta animação que até a luz não aguentou, desligou. Instrumento a gente muda, aleluia, Jesus, o negócio é forte. Eu quero ler com você um salmo, e eu queria pedir que você me ajudasse, por favor, Gil, porque o microfone precisa ficar bem alto, e os instrumentos lá embaixo, para eu não ficar muito, tendo que sobressair um pouco. Então você vai baixando eles aqui, às vezes quando você sentir que está muito alto, que é para eu poder falar. E aí o povo da live às vezes estão dizendo em casa, que quando eu aproximo o microfone estoura, e quando eu afasto, eles têm que ficar aumentando e diminuindo a televisão. É verdade, né, gente? Meu Deus, é forte. Iremos melhorar, aleluia. Então eu vou deixar o microfone bem aqui, glória a Deus, amém? Eu quero ler com você um salmo hoje, que foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quem ama essa palavra de Deus? Meu Deus do céu. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. E eu quero ler com você o Salmo 121, que eu amo demais. Salmo 121. Meu Deus. Quando começa com o salmo já é forte, aleluia. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila e nem dorme. Você já ouviu um glória a Deus? Tem alguém crente aqui? Meu Deus do céu. O Senhor é o seu protetor,
o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode celebrar o nome do Senhor. Vamos orar por essa palavra e depois que eu orar, você pode tomar o seu assento. Feche os seus olhos, vamos orar comigo. Senhor, meu Deus, eu quero orar e falar contigo agora para agradecer por essa palavra, por essa revelação que é tão forte, tão linda e tão profunda, Jesus. Obrigado porque nós temos hoje esse manual maravilhoso que é a Bíblia, e obrigado por trazer a nós essa revelação de que nós podemos confiar no Senhor, que nós podemos esperar em Ti, que nós podemos buscar refúgio em Ti. Nos guarda essa noite e traz a revelação da Tua palavra, que não seja a minha boca, mas o Teu Espírito Santo usando e falando aquilo que o Senhor quer, papai, que não seja de mim, mas que seja do Senhor. Me usa só como vaso hoje, enche essa igreja com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder, transborda da Tua glória essa noite, porque nós queremos Te ouvir, Senhor. Rasga o céu essa noite, envia os Teus anjos, Pai, onde tiver qualquer espírito maligno, qualquer coisa que queira interferir nos ouvidos dos Teus filhos, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Esteja aqui conosco e traga a Tua palavra e a Tua revelação em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está visitando a gente hoje? Levanta a mão assim, só para eu saber quem está visitando. Olha quanta gente linda, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Juntaram o povo mais bonito de São Paulo e trouxeram para cima. Se você está do lado dessa pessoa, fala, seja bem-vinda, nós estamos felizes de ver você hoje. Dá boas-vindas para ela, glória a Deus. Eu sei que tem muita gente especial aqui hoje, eu estou feliz demais de estar com vocês. E hoje eu vim orando sobre essa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer trazer algo ao seu coração. Eu não sei quem veio aqui hoje pedindo uma resposta de Deus, mas eu sei que tem uma resposta da parte do céu para você hoje, amém? Eu sei que Deus vai falar com você se você abrir o seu coração, porque essa palavra é viva, e onde essa palavra entra, ela penetra, transforma, liberta, e hoje o Senhor está aqui e Ele vai transformar, libertar em nome de Jesus. Eu quero pedir ajuda para você, porque esse é um culto. Pastor, por que você é tão animado assim? Você sobe no altar e você pula e corre e pede a bateria e vai lá e chacoalha a bateria e vem no cantor. Porque, meu irmão, culto para mim é entrega. Quando você está na presença de Deus, você presta o culto e você entrega o seu melhor, com adoração, com louvor, com graça. Então muitas vezes eu estou até cansado do meu dia, mas eu falo, Deus, você não vai ficar com a minha pior parte, você vai ficar com a melhor parte. Eu vou te adorar, eu vou entregar o meu melhor para você, porque você merece o meu melhor. Então quando você quiser muito receber algo da parte de Deus, você vai abrir mão e vai dizer, eu recebo, amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E quando eu falar que uma coisa ruim vai acontecer, você fala, está repreendido, combinado? Eu não quero isso aí para mim não, pastor, glória a Deus. Deus vai te abençoar. Uma coisa ruim vai acontecer, amém, você vai participar. E a hora que você sentir um negócio, meu Deus, essa palavra foi forte, meu Deus, você vai aplaudir, glorificar o Senhor, dar um glória, um aleluia, amém? Se a pessoa que está do teu lado disser, eu não gosto de barulho, me estressei muito, você fala, irmão, você está no lugar errado. Você não veio na igreja morna do segundo dia não, você veio na igreja pentecostal e alegre, glória a Deus do céu, amém? Então hoje eu quero que você se alegre, celebre ao nome do Senhor, e nós vamos prestar o melhor culto para Jesus, amém? Vamos ensaiar para ver se todo mundo entendeu, vamos ensaiar, Mateus? Deus vai te abençoar, uma coisa ruim vai acontecer, celebre ao nome do Senhor Jesus, meu Deus do céu, glória a Deus. Eu saí da minha casa na quarta-feira para passear, voltar morno, não, meu irmão. Eu só saio se for para voltar cheio da presença de Deus, amém? Eu li agora para você um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 121. É um salmo que ele é falado e repetido por várias vezes. Geralmente o livro de Salmo é aquele livro que você deixa aberto na entrada de casa, ou você deixa no seu quarto. Muitas pessoas acreditam que deixando a Bíblia aberta ali na frente de casa vai espantar todos os demônios, e aí quando a pessoa entrar, todo demônio já vai cair ali naquela hora. Meu Deus, o céu é forte. Tem gente que usa para essas coisas, mas eu te falar, não funciona não, viu, irmão? Quer expulsar a Bíblia, quer expulsar o demônio com a Bíblia aberta, você mesmo levando o demônio para dentro de casa, fazendo tudo errado. Diga, misericórdia, eu não, pastor. Não pode, tem que fazer tudo certinho para poder fazer sentido, amém? Mas esse salmo é um salmo muito lindo, o Salmo 121, porque ele foi escrito numa época de peregrinação. Esse salmo do 120 até o 130, 140, se eu me recordo muito bem, são salmos que foram escritos numa época de peregrinação, onde o povo estava caminhando em direção a Jerusalém.
E aqui dizia que esse povo subia para Jerusalém nessa época para adorar ao Senhor. Era na época das festividades, na época que estavam acontecendo as festas. Esse povo peregrinava e subia para Jerusalém para poder adorar a Deus. E nesse caminho não era um caminho fácil. Por que não era um caminho fácil, pastor? Pergunta assim, por quê? Glória a Deus. Por que não era fácil? Porque aquela região era uma região montanhosa. Jerusalém era cercado de montanhas, e era um lugar onde eles precisavam muitas vezes fazer viagem de dias. Tinham pessoas que moravam muito longe, então eles passavam dias viajando para poder chegar naquele lugar e naquele ambiente. E durante a viagem, muitas coisas aconteciam. O que acontecia, pastor? Tinham bandidos, ladrões que às vezes estavam no meio do caminho. Quem lembra da história aqui daquele homem maravilhoso e lindo, que era o bom samaritano, que caiu aquele homem no chão, e ele estava ensanguentado, o bom samaritano passou e cuidou das feridas dele? Quem lembra dessa história? É mais ou menos quando uma pessoa está numa viagem, voltando para casa, ou indo para algum lugar, aquela cena aconteceu, e as pessoas que subiam para Jerusalém para adorar a Deus, nessa mesma época, eles passavam por essa mesma coisa, porque enquanto eles estavam subindo na peregrinação, eles corriam vários riscos, risco de ser assaltado, risco de morte. Além disso, como eles caminhavam ali no Oriente Médio, o calor era enorme. É muito calor. Não sei quem aqui já viajou para esses lugares como Israel, Jerusalém. Quem aqui já foi para algum lugar assim, para a gente ficar com inveja? Aleluia. Deus te abençoe, glória a Deus. Inveja santa, não é inveja ruim não, meu irmão. Nós ainda vamos, você também vai em nome de Jesus, amém? Essa guerra vai passar em nome de Jesus, e nós estaremos lá visitando em nome de Jesus, ou estaremos no céu todo mundo junto, glória a Deus. Um dos dois, aleluia, nós estaremos. E essas pessoas, elas estavam carregando muitas vezes famílias, carregando filhos, levando para esse lugar. Então era um caminho desafiador. À noite muito frio, durante o dia muito calor, as pessoas chegavam queimadas, precisavam ser protegidas ali do sol, aproveitavam as nuvens para se proteger durante o dia. Então quando a gente vai entendendo o contexto desse salmo, a gente não vai lendo só da boca para fora, entendendo de qualquer maneira, a gente vai lendo de uma outra forma. Quando eles estavam caminhando na direção que eles precisavam ir, em direção ao propósito deles, muitas coisas desafiadoras aconteciam na caminhada. E agora eu quero parar um pouco para poder falar sobre você. Eita, meu Deus. Assim como eles, nós também temos um propósito e nós subimos para algum lugar. Quem aqui tem um propósito da parte de Deus, meu irmão? Se essa pessoa daí não levantou a mão, no final você conversa com ela, que é grave, aleluia. Todos nós temos um lugar e uma direção que nós precisamos ir. E no meio do caminho, da nossa trajetória, nós também passamos por muitos desafios. Passamos por pressões, medos. Alguns aqui já foram traídos, enganados, roubados, feridos. Nós passamos por várias situações e ainda corremos risco em todo o tempo de passar por situações dessa forma enquanto estamos caminhando. E aí esse povo está nessa situação que muitas vezes nós estamos, e eles começam dizendo: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? No momento da aleluia, apareceu aqui. Foi legal, multimídia. A hora que eu falei, vocês colocaram, glória a Deus. Avisa para eu poder apontar, glória a Deus. Eles estavam caminhando em direção, e eles começam então a dizer isso: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E eu não sei como você lia esse salmo até ontem, mas quando eles falam isso, eles não estão dizendo que o socorro vem do monte. Porque quando a gente lê, a gente fala: eleva os meus olhos para os montes. E aí quando a gente faz assim, geralmente na igreja, quando a gente lê rápido, a gente imagina que a gente está olhando na direção de Deus. Então a gente lê esse salmo entendendo que eles estão dizendo que estou elevando os meus olhos para cima, de onde vem o meu socorro, e não para baixo. E a gente para aqui. Mesmo quando a gente lê o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, geralmente a gente entende que quando está olhando para o monte, já está olhando para cima. Só que não é isso que eles estavam dizendo quando foi escrito aqui. Eita, meu Deus, é forte. Pergunta: o que foi, pastor? Eu gosto quando vocês ficam assim, curiosos, já vem naturalmente a pergunta. Eu não preciso forçar nada, glória a Deus. Quando eles dizem isso, é porque no monte naquela época era o lugar também onde os falsos deuses eram adorados. As pessoas iam para Jerusalém, para o templo adorar. É diferente. Eu passava pelo monte, não quer dizer que o templo ficava no monte. Mas as pessoas faziam altares para outros deuses nos montes, inclusive Baal. Então eram nos lugares altos que as pessoas iam adorar outros deuses. Vocês lembram na época de Moisés, que ele saiu um tempo para orar, e quando ele voltou o povo estava adorando o bezerro de ouro? É mais ou menos assim. Quando a situação começa a ficar apertada,
quando eu estou desesperado ou com medo, quando eu estou na trajetória do meu propósito, mas eu estou preocupado de as coisas não saírem da maneira que eu espero, então eu elevo os meus olhos para os montes. O que tem no monte? Facilidade, prosperidade, coisa rápida. Eita, meu Deus. Amigos que podem me dar uma ajudinha, negócios que eu posso fazer que não condizem com o meu propósito, coisas que eu posso adorar para que venha mais rápido aquilo que eu estou esperando. Então, quando eles estão caminhando dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde veio o meu socorro? Eles estão olhando para as possibilidades. Eles estão olhando para tudo que está disponível para eu correr para esse lugar, para eu buscar. E hoje você veio nessa quarta-feira, agora o negócio vai começar, meu irmão. Você achou que tinha começado? É agora que nós vamos começar o culto. Dá um glória a Deus, um aleluia aí. Celebra o nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Não, desanimado você fica em casa, misericórdia. Olha só. Eles estão dizendo assim, Dani, estou olhando para as minhas opções. O que eu faço agora? Baixo o tigrinho no meu celular e vejo se eu ganho 30 conto hoje. Olha para o seu irmão e fala, vigia, vaso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, me comprova que isso é verdade. 1 Reis capítulo 14, versículo 23. Edificaram para si altos sobre todo o monte elevado. Ou seja, em 1 Reis está falando sobre os altares dos falsos deuses, onde as pessoas buscavam proteção, prosperidade, segurança, em coisas que não eram o Deus verdadeiro. Então, quando eles olham para o monte, eles não estão admirando só a paisagem, eles estão olhando para um sistema de falsa segurança. E quantos de nós, no momento da nossa peregrinação, entre o lugar que Deus nos tirou e o lugar do propósito, porque no meio do caminho começam os desafios, nós começamos a olhar para lugares que nos dão a sensação de segurança, mas é uma falsa segurança. Eu nem vou mandar você falar para essa pessoa que está do teu lado, porque eu já cansei só de mandar você falar com ela. Então fala para você mesmo, cuidado. Diga, cuidado coração. Cuidado coração, sabe por quê? Umas pessoas começam a olhar para o dinheiro, outras pessoas começam a olhar para o poder, outras pessoas começam a aceitar propostas, outras pessoas começam a olhar para prazeres rápidos, sexo, dopamina, pornografia, isso, aquilo, por quê? Porque eu preciso ter a sensação de que eu estou tendo segurança. Eu sou amado, e para eu me sentir amado e abraçado, eu preciso de alguma coisa me preenchendo. Só que aí logo depois vem o vazio, porque a única coisa que consegue nos preencher verdadeiramente, a única coisa que consegue tirar todo o vazio do nosso coração, não são os montes, não são as coisas, não são os prazeres. Tem gente adorando já, eu esperava um pouco. Não é nada disso, meu irmão. Não é nada disso. Aí eles estão aqui, eu ainda acho que está um pouco o microfone baixo e os instrumentos altos, ainda acho. Se conseguir me ajudar mais um pouquinho, por favor. Então eles começam com uma pergunta muito honesta. E Deus ama honestidade. Meu irmão, se você for olhar o meu WhatsApp é o negócio mais aleatório do planeta Terra. Você vai olhar o pastor da assembleia lá do interior, meu irmão, que veste aquela roupa igual eu usava com a gravata, e se sair de meia colorida é pecado, e se usar sem meia o Satanás vem te buscar. Eu tenho ele no meu WhatsApp, eu oro com ele, converso com ele. Até um povo que misericórdia, meu irmão. Eu tenho desde o sertanejo até o pop, até o gospel, tudo na minha lista telefônica. Eu ligo para cada um para orar, para expulsar o demônio e para buscar Deus junto. Aleluia. E se você for olhar, tem todo tipo de gente, de A a Z, tem em todo lugar, tem de todo jeito aqui. Isso é uma coisa que eu amo, que eu percebo a diferença. É que tem algumas pessoas que têm um coração sincero. Onde elas chegam, elas são a mesma pessoa. Elas conseguem abrir o coração e elas conseguem dizer: sim, estou levantando os meus olhos para os montes e estou me perguntando de onde veio o meu socorro. O que é isso? Sinceridade. Estou olhando para as opções e estou perguntando: de onde vai vir o meu socorro? Essa é uma pessoa que de fato está abrindo o coração. E o nosso Deus ama a sinceridade. Ele ama pessoas que de fato falam aquilo que está no coração, porque eu só consigo ser transformado quando eu abro o meu coração para a verdade. Tem um monte de gente fake hoje que vem para a igreja, é falso crente, levanta a mão, diz glória a Deus, diz aleluia, chega lá fora, vira o Tais Mania, sobe as paredes. Tem mulher que chega em casa, o marido chega em casa, entra, e já conheci vários que os dois vêm conversar para aconselhar comigo e fala: pastor, na igreja essa mulher é uma santa, chega em casa ela me bate.
Não olha para tua mulher que é feio, aleluia. Meu Deus, está muito feio isso. Vários homens, amor, não me bata mais. O pastor disse. Não, vários. Outras mulheres chegam aqui e falam, pastor, esse homem na igreja, pastor, para ajudar todo mundo, ele ajuda. Lá em casa, se eu pedir para ele tirar o lixo, ele me agride, ele joga o lixo em mim, misericórdia. Mas na igreja não, pastor. Se você levar ele para o retiro, ele vai limpar o vaso, ele vai limpar o banheiro, ele vai levar lixo fora. Nós viemos fazer aqui na igreja um mutirão para poder reformar a igreja. Meu irmão, tinha homem pintando o teto, pintando a telha, pintando a igreja inteira. Não é verdade, Jonathan? É forte. E aí as mulheres, não é sobre você. Aí as mulheres, aí as mulheres chegavam aqui e diziam assim, engraçado lá em casa. Então vamos fazer o seguinte, lá em casa você vai trocar a lâmpada, que tem 1 ano que eu estou te pedindo. Porque na igreja você troca, lá em casa. Nós temos que ser em todos os lugares. O problema de Deus não é com você às vezes ter dúvida. É com você não ter nem humildade para confessar que você tem dúvida. É com você não ter humildade de voltar atrás e continuar olhando para o lugar errado só para não ter que voltar e não ter que perguntar a direção para Deus. Aí o salmo começa a ficar bonito. Preste atenção. Eles falam, eleva os meus olhos para a montanha. O que quer dizer que todos nós olhamos. As opções estão disponíveis para todo mundo aqui nessa terra. Aí eles continuam, de onde virá o meu socorro? Aí eles começam a pensar, opa, a montanha não vai me salvar. Opa, a montanha não tem poder sobre a minha vida. Esses deuses falsos não vão conseguir satisfazer o meu coração. Aí é quando a gente vai para o 2º versículo, quando eles fazem a pergunta, de onde virá o meu socorro? Eles começam a se lembrar do Deus que eles conhecem. E aí é para esse lugar que Deus quer trazer o teu coração essa noite. Estão aparecendo para você várias opções, mas Deus já te mostrou como 1 mais 1 é 2, que a única opção que você tem é olhar para Ele. Hoje é um dia que o Senhor te trouxe para dizer, olhar para as opções você até pode, mas se lembre de onde vai vir o teu socorro verdadeiro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem do homem, o meu socorro não vem das pessoas, o meu socorro não vem de um amigo, o meu socorro não vem de uma empresa, o meu socorro vem do Senhor. Eu conheço um monte de gente que fica colocando expectativa na mão de gente que não consegue sustentar nem a própria vida. Pastor, agora vai dar certo. Por que vai dar certo agora? O infeliz. Não, pastor, porque aquela mulher, ela era descrente. Ela era virada na giraia. Mas ela tinha um cabelo vermelho, pastor. Agora ela tem um cabelo preto. Eu digo, mas é virada no giraia do mesmo. O cara não aprende. Pastor, aquele meu sócio era do mundo, fazia tudo de errado, traía a esposa, era não sei o que. Pastor, agora esse novo sócio é um pouco melhor. Agora ele só usa uns negócios errados aí, joga de vez em quando no tigrinho, mas ele é diferente. Tem gente que não aprende com o erro do passado, continua repetindo. Aí volta para a mesma estação, volta para o mesmo lugar. Aí depois fica, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Tem um monte de gente assim. Eu não estou entendendo uma vontade de... Volta para o mesmo lugar e quer um resultado diferente. Eleva os meus olhos para os montes. Tenho muitas opções, mas de onde virá o meu socorro? Só de um lugar. Eu já aprendi que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é ninguém que vai abrir a porta, não é ninguém que vai me dar oportunidade, não é ninguém que vai fazer. Não vou colocar minha vida emocional na mão de ninguém, não vou colocar minha expectativa na mão de ninguém. Eu vou confiar no Senhor que fez os céus e a terra, porque Ele sim pode satisfazer todos os desejos do meu coração e pode me levar para um lugar bom. Não é verdade, gente? Se é verdade, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Olha só, quem fica ouvindo todo mundo acaba perdido. Você tem que colocar os seus ouvidos em um lugar. O meu socorro vem do Senhor. Os meus ouvidos estarão nele. Olha como a perspectiva é diferente. O salmista faz a pergunta, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí ele continua dizendo, que fez os céus e a terra. Pastor, por que ele fala isso? Vou te explicar de uma forma teológica. Porque você acha que tudo na Bíblia não foi escrito do nada, não tem um sentido. Quando ele fala que fez os céus e a terra, ele está apontando para a criação.
Ele está apontando para o Gênesis dizendo, esse Deus é o Deus que criou tudo. Por quê? Naquela época, os deuses que as pessoas adoravam nos montes eram deuses específicos. Então o Deus X era o Deus da chuva, o Deus X era o Deus da prosperidade, e eram deuses que dormiam. Eram deuses que para eles acordarem e operarem milagres, o povo precisava ir lá, mandar profetas para acordarem aqueles deuses. O que o salmista está dizendo nesse momento, que é o Deus que fez os céus e a terra, ele está dizendo assim, o Deus X, vocês podem até confiar que ele manda chuva, o meu Deus é o dono da chuva. O Deus X, você pode confiar que ele dá prosperidade, o meu Deus criou todas as coisas estão debaixo da mão desse Deus. O nosso Deus, ele é diferenciado, ele não criou uma coisa só, ele não faz uma coisa só. O meu Deus é o dono de todas as coisas. Aí eles começam dizendo, o meu Deus fez o céu e a terra, é a minha perspectiva. Aí ele começa a dizer, olha só, não vou olhar para o tamanho do monte. Se o meu Deus fez o céu e a terra, então ele fez até o monte. Preste atenção, começa a mudar a perspectiva das coisas. Tem gente que chega debaixo do monte e fala assim, esse monte é muito grande, não dá para subir. O desafio agora é muito grande, a empresa agora é muito grande. Para eu ir para esse lugar agora é muito difícil. Para eu escalar agora nesse relacionamento é muito difícil. Para eu conseguir chegar nesse lugar é muito difícil. Olha como a perspectiva muda. É difícil porque eu estou sozinho ou eu estou com um Deus muito pequeno, com D minúsculo. Quando eu estou com o Deus que fez o monte, a minha perspectiva muda. Se eu estou de baixo, eu acho muito grande. Mas se eu estou de cima, vamos lá. Se eu estou num avião e eu estou lá em cima, aquele monte não fica desse tamanho. Oh, meu Deus. Vim te dar uma notícia hoje que talvez te anime ou te desanime. Se você está muito preocupado com o tamanho das coisas, se você está muito ansioso e desesperado, dizendo, não dá mais, cara, é muito longe. Talvez você está andando no nível da terra, com gente que anda no nível da terra, que fala no nível da terra. E o que foi lançado para essa terra, o príncipe desse mundo para operar sobre todas as coisas, tem uma péssima notícia, não foi o Senhor e não foi Jesus. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai. Quando você vai para o lugar de Jesus e você vai para uma visão de cima, e você começa a olhar com a visão de Deus, que é a visão do alto, o monte que antes era muito grande começa a ficar. Então, se você está preocupado, ansioso, desesperado e não consegue ver saída ou solução, eu preciso que hoje você mude a sua perspectiva. Quem anda com Deus não corre e voa, quem anda com Deus não caminha, voa, quem anda com Deus não fica andando pela perspectiva desse mundo. A gente tem uma visão diferenciada e é do alto. Então hoje eu preciso que você comece a ampliar e a mudar a sua visão. Para de ficar olhando de baixo, cara, esse monte é muito alto. Não, você tem uma visão diferente dos outros, a tua visão é de cima. Você pode, por favor, ser profeta para essa pessoa e dizer, olha do alto hoje em nome de Jesus. Fala, não tem nada grande demais para Deus. Fala, você vai olhar de cima, pelo amor de Deus. Você vai olhar de cima. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero finalizar trazendo uma... muito rápida essa palavra hoje, né, gente? Meu Deus. Eu quero finalizar trazendo para você algo, porque depois você me leva para comer pizza. Glória a Deus. Não senti empolgação. Esperava mais. Minha mulher está em casa com a garganta inflamada, tomou um remédio, já deve estar dormindo. Vou ter que comer alguma coisa, aleluia. Convites, por favor, procurar a Michele. Tô brincando, gente. Aqui diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Preste atenção que eu quero que você imagine comigo. Vocês lembram de Jesus no Monte das Oliveiras, no Getsemane? O caminho que as pessoas faziam para esses montes é muito semelhante ao lugar onde Jesus está agora, nesse momento. Só que Jesus vem depois desse salmo. É lá na frente. Aqui eles estão dizendo, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Aí, capítulos, livros depois, nós vemos agora Jesus no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane. E ele está vivendo o momento mais desafiador da sua vida, que é o momento de dor, aquele momento que ele está prestes a ir para a cruz. A Bíblia diz que nesse momento ele estava sofrendo muito. Se você se lembra bem desse momento em que ele estava orando, antes de ele ir para a cruz, a Bíblia diz que ele até suou sangue.
do seu suor sai sangue. Era um momento de desespero profundo. Os estudiosos falam que só sai sangue nesse momento se a pessoa estiver debaixo de uma dor muito profunda. E Jesus estava nessa dor. Quem aqui já passou por uma dor que falou, não vou aguentar essa dor, agora eu parto? Quem aqui já passou? Foi só eu? Alguns também, meu Deus do céu. Ele está nesse momento. Aí o que ele faz? Ele faz assim, Nath, Michele, Jonathan, vamos comigo porque eu estou sofrendo. Vamos para o monte orar comigo, para a gente passar por esse momento. Está muito pesado. Eu não sei se você tem amigos de oração, mas glória a Deus pelos seus amigos de oração. Se eles estão aqui com você, agradeça, eles digam muito obrigado que você tem me levado para perto de Deus. Tem pouco amigo de oração aqui, é forte. Ele está ali naquele momento, aí ele pega João, Pedro, Tiago e diz, vamos orar comigo. Eles vão lá. O que acontece quando eles vão passar por aquele momento difícil com Jesus? Igual o Henry e os meninos quando eu viajo para o retiro, que dá para ouvir do meu quarto ronco, misericórdia. Eles começam a roncar, começam a dormir. Jesus está passando pelo pior momento da vida e os amigos dormem. Essa história é para dizer que nós não podemos colocar a nossa confiança em ninguém. Que nos momentos mais desafiadores, por mais que os nossos amigos, as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente mais confiam, não estejam com a gente, acontece algo nessa história. Lucas capítulo 22, versículo 43. O Marcão, a gente consegue pôr aí, porque eu acho que é lindo esse versículo. Lucas 22, versículo 43. Na hora que Jesus se sentiu, talvez, sozinho, que os amigos não aguentaram ficar com ele, a Bíblia diz, apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Quando eu vejo isso eu me emociono, porque lá em Salmo, antes, eles cantavam, de onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor. Lá na frente, Jesus, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, chama os amigos para passar pelo sofrimento. Os amigos dormem e não ficam com ele, mas o céu não deixa ele só. Mas o céu não deixa Jesus passar por aquele sofrimento sozinho. A Bíblia diz que aparece um anjo do céu, que então fortalece, dá força para ele naquele momento, dizendo, você vai atravessar. Você vai, eu estou aqui com você, filho. É o seguinte, você não vai ser impedido de passar por esse momento, porque Jesus precisava cumprir o seu propósito. Mas eu estou com você. Filho, é o seguinte, eu estou aqui. O que Deus está falando para você é, não importa, pai e mãe podem me deixar, meus amigos podem me deixar, mas quando eu precisar de reforço, se eu contar com o Senhor, Ele não vai me deixar sozinho em nenhum momento, Ele vai estar comigo. E aqui, nós entendemos que Jesus começa a deixar para nós essa lição. Confia no Pai nos teus momentos de sofrimento, nos teus momentos de dor, porque Ele é um Deus que te guarda. Ele é um Deus que está do teu lado. O que continua dizendo aqui os versículos, olha só, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que ele está dizendo no hebraico é a palavra chamar. O que significa, pastor, chamar? Vigiar atentamente, proteger constantemente, cuidar com zelo e guardar com dedicação. Essa palavra chamar, guardar, aparece 6 vezes em 8 versículos aqui nesse Salmo 121. 6 vezes em 8 versículos. É como se ele estivesse dizendo, não se preocupa, Ele te guarda, Ele te vigia, Ele te protege, Ele está ao teu redor, Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te abandonar, Ele está com você em todo o tempo. Essa palavra na Bíblia era frequentemente usada para comparar o pastor. Vocês lembram que quando Jesus vai falar do pastor, ele fala que é o bom pastor? E que qual bom pastor não deixa as 99 para ir buscar a uma ovelha? Ô Michele, tu é daquele tempo que tinha aquela música, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Tu é desse tempo, é, Michele? Eram 100 ovelhas. Tu é desse tempo, Michele? Aleluia. Então vem aqui, Michele, vem. Tem uma música que é do meu tempo, eu bem velho, bem idoso, glória a Deus. Tem uma música que é linda, que fala que tinham 100 ovelhas
E o dono das ovelhas, o pastor, deu falta de uma. E como ele deu falta de uma, ele deixou as 99 e ele foi buscar a uma ovelha que faltava. E ele enfrentou desafio, chuva, tempestade para encontrar aquela ovelha. E quando ele encontra a ovelha, a música fala que ela estava tremendo de frio. E ele pega a ovelha, coloca nos ombros e traz a ovelha de volta. E Jesus, ele fala: qual bom pastor, tendo as 100, faltando uma, não deixa as 99 para ir buscar uma? Aí quando eu olho esse versículo que fala, ele guarda, 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 eu penso sobre esse Jesus. Às vezes a gente pensa que a gente foi a uma ovelha que saiu de perto, que foi para longe, e que aí a gente está distante e ele não vai buscar. A Bíblia diz que ele deixa as 99 só para ir buscar uma. Só para ir buscar aquela que precisa. Esses dias eu chorei demais, domingo foi que a gente fez a festa da igreja, domingo, né, gente? Parece que domingo foram 10 dias em um só, né? E tinha uma criança aqui da nossa ação social, da casa de acolhimento que a gente vai, que ele veio aqui pro canto e me agarrou e ficou aqui abraçado comigo, que é o Enzo. E depois me mandaram um vídeo, tem um vídeo aí, esse aqui, ó. Esse bichinho lindo aqui, tá dando pra ver? Aí ele veio e me agarrou e ficou abraçado comigo. E ele é lá da casa de acolhimento. E pode deixar, pode parar, é para o áudio. Tá bom, obrigado, aleluia. Vocês viram o Enzo aí abraçado comigo? Então, a gente vai para a casa de acolhimento e o Enzo é uma das crianças que está lá na casa de acolhimento. Para quem não sabe, a casa de acolhimento são crianças que não podem morar com os pais, ou porque passaram por algum maltrato, ou porque já estão para adoção, ou porque alguma coisa aconteceu com a família, eles precisam ficar lá por um tempo até que seja decidido se eles vão ser adotados ou se eles vão voltar para a família, ou se tem algum familiar que vai cuidar deles. E toda segunda-feira nós vamos lá com a nossa ação social para cuidar dessas crianças. Temos levado a palavra, o evangelho, enfim. E o Enzo, da primeira vez que eu fui visitar, era um menino que eu peguei lendo a Bíblia. Ele estava lendo o Salmo 91 quando eu cheguei. E eu comecei a ver ele lendo a Bíblia. E a hora que eu comecei a conversar com ele começou a ler o Salmo para mim, começou a chorar muito. E ali a gente se abraçou e eu me apeguei muito com ele. Então sempre que ele vem aqui, que a gente está junto, ele fica muito agarrado e a gente fica muito junto. E ele chora muito. E quando ele ouve de Jesus ou qualquer coisa, o coração dele já na hora já começa a chorar, já começa a sentir a presença de Deus. E é muito lindo. E nesse dia domingo a gente estava aqui e ele me abraçou assim. Cara, e naquele momento eu comecei a pensar em Jesus. Eu falei, nossa, Jesus é exatamente assim. Cara, Jesus não nos deixa. A gente se sente muitas vezes como uma criança, sozinho. Mas a gente se sente seguro quando a gente está com esse Pai, com esse Jesus maravilhoso. Isso tem a ver com isso, com essa história do bom pastor que deixa as 99 para ir buscar uma. Essa noite eu quero dizer para você, não importa quão longe você tenha ido, o bom pastor encontrou um jeito de te encontrar, de te buscar, de te alcançar, de te trazer para casa. Aí você olha, cara, Alphaville já está tão cheio de igreja, né? Já tinha outras igrejas grandes, já tem. Por que mais uma? Porque quantas vidas estão aqui que ainda não tinham sido alcançadas, mas o bom pastor fez de tudo para poder alcançar essa vida e buscar essa pessoa. E muitas vezes nós temos cultos que tem 40, 50, 70 pessoas, células, sementes. Segunda-feira mesmo tinha uma, quinta-feira tem outra. E às vezes tem uma galera que vai da igreja. E aí quando alguém me liga e diz assim, pastor, eu quero que você vá em tal lugar para orar por uma pessoa. Pastor, eu quero que você vá buscar uma ovelha. Não importa se tem um culto com 100 pessoas. Eu falo, tá bom, vou deixar o culto e eu vou lá. Porque eu entendo que a ovelha que está perdida é a que o Senhor quer encontrar. Às vezes é necessário deixar as 99 para ir buscar uma. E eu quero dizer para você, não importa a situação que você esteja vivendo ou quão longe você foi. Jesus é o bom pastor que vai buscar a ovelha. Não importa quem está perto de você e você fala, cara, para essa pessoa não tem mais jeito. Jesus quer exatamente essa pessoa. Ele quer buscar exatamente essa pessoa. Então eu não sei quem é da sua família ou quem está perto de você que ainda precisa ser alcançado, mas hoje nós vamos orar e eu creio que o bom pastor vai buscar essa pessoa e vai trazer essa pessoa para a casa dele, para o altar dele. Tem alguém confiando e acreditando nessa palavra aqui em nome de Jesus? Então dá um glória a Deus aí, um aleluia. Preste atenção. Vou finalizar dizendo para você que o Senhor, o guarda de Israel, te vigia em todo o tempo, como esse capítulo diz. Ele é o bom pastor. Se você sair correndo e se dispersar das outras ovelhas, Ele percebe da falta de você, Ele vai te buscar. Se você tiver um dia mal, Ele percebe e Ele cuida de você e enxuga as suas lágrimas. Se você estiver achando que não vai dar certo, Ele olha para você e te abençoa e cuida de você. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então essa semana, eu quero que você se lembre desse capítulo de Salmo de uma forma diferente. Talvez você pensava antes, quando você lia em algo, agora você vai lembrar. Elevo os meus olhos para as opções. Olho para outros deuses.
olho para pessoas, olho para desejos. De onde vem o meu socorro? De nada disso. Eu vou priorizar o Senhor, porque o meu socorro vem dele. Ele é o Deus que não dorme, Ele é o Deus que não falha, Ele é o Deus que não me deixa em nenhum momento. Deixa eu te falar, lá na frente você não vai dizer foi alguém que me ajudou, foi o fulano que fez. Lá na frente você vai dizer para que todos saibam e vejam que a mão do Senhor fez isso na minha vida, que foi o Senhor que me trouxe até aqui. Você pode, meu Deus do céu, você pode receber essa palavra, glorificar o nome do Senhor Jesus. Preciso finalizar esse culto porque essa palavra aqui tem muita aplicação e eu queria poder te ensinar tudo, mas eu sei que você vai voltar no domingo e vai ter uma palavra ainda de Deus para o seu coração. Eu só preciso que você saia daqui de fato entendendo que esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, esse Deus poderoso, Ele não é alguém que está distante, que você às vezes confia mais nas coisas que você está vendo, porque parece que você não está enxergando e parece que Ele está longe. Quantos empresários, amigos eu conheço que começaram a caminhada buscando a Deus, falando: Deus, eu estou quebrado, eu estou perdido, se você me abençoar, se você me der, eu vou estar na tua casa todo dia. Aí Deus começou a abençoar, começou a dar, e o cara sumiu. Ninguém conhece alguém assim, na verdade é forte. Sumiu. Aí depois começou a ficar desesperado: meu Deus, o que está acontecendo? O mundo está caindo. É porque eu não sou Deus para jogar uma bomba, então, meu Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele vem de volta. Filho, eu quero você. Quantos se esquecem no momento da glória? Quantos se esquecem no momento do luto? Deixa eu te falar, esse não é um Deus distante. Se você está precisando de qualquer coisa, mudança de vida, pastor, eu busco a Deus só porque eu preciso. Não, é exatamente o que você quer, relacionamento com Ele. Quando você busca relacionamento com Ele, a Bíblia diz: as outras coisas são acrescentadas. Ele não é um Deus distante. Se todo dia você buscar, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então eu responderei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, mais do que buscar possibilidades com outras pessoas, você vai buscar os pés do Senhor. Essa semana vai ser uma semana de oração, vai ser uma semana de jejum, vai ser uma semana de busca. Você vai dizer: Deus, eu vou te priorizar. Quem vai abrir a porta não é ninguém, quem vai fazer é o Senhor. Você crê nisso? Então eu queria orar por você. Se você puder ficar de pé nesse momento, eu quero orar por você. O Senhor é a tua sombra. Meu Deus do céu. A Bíblia diz assim: o Senhor é a tua sombra, a tua direita, lá no versículo 5. Pastor, o que é a sombra à tua direita? É o Bolsonaro? É a direita? Não. Pastor, é o que é a direita ou a esquerda da política? Não. Quando ele fala: o Senhor é a sombra à tua direita, é porque quando eles estavam naquela peregrinação no Oriente Médio, num calor terrível que queimava todo mundo, eles precisavam da sombra guiando eles para eles não queimarem. E quando ele fala à direita, é porque a mão direita é a mão da batalha, é a mão da força, representa a coragem, a força, segurar a espada, ir para cima. O que esse versículo está dizendo é: você pode cansar, você pode estar no meio de um sol escaldante, você pode estar passando pelo pior momento, mas Deus é o que te guarda na tua direita, na tua luta. É aquele que vai com você para cima na batalha. Esse Deus é o Deus que não vai deixar você ficar com o braço mole, sem mão forte, não. Esse Deus vai batalhar junto com você. Eu quero que você reanime essa pessoa dizendo para ela: Deus vai batalhar com você. Fala para ela: Deus vai lutar com você. Meu Deus, Deus vai lutar. Como diz esse louvor que a gente estava cantando: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Talvez se esse salmo hoje fosse worship, talvez se esse salmo hoje fosse para a nossa geração, talvez seria exatamente esse louvor: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto as minhas guerras, não com armas dos homens, não confiando em ninguém, mas fazendo menção ao nome do Senhor. Ninguém pode me cercar, Deus está comigo, amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar porque essa semana vai ser uma semana de vitória. Vai ser uma semana onde você vai confiar em Deus. Vai ser uma semana onde você não vai desanimar. Vai ser uma semana onde você vai ver o bom pastor guardando você, guiando os seus passos, abençoando sua vida. Vai ser uma semana que você vai ver Jesus te colocando no colo dele, te levando para um lugar alto e seguro, em nome de Jesus. Então, se você puder nesse momento, feche os seus olhos, que eu quero orar por você nesse momento.